noite, boa noite, boa noite. Uma ótima segunda-feira a todos que estão assistindo ao nosso podcast SCP. Hoje, segunda-feira, o tempo muito maluco, de manhã aquele calor e agora à noite esse friozinho. Will Félix aqui, o nosso convidado de hoje. Uma boa noite, Will Félix, e a câmera ali está para você falar com quem você quiser de casa. Boa noite, Will. Boa noite a todos que nos assistem, né? Tamo aí, vamos falar um pouquinho aí do projeto, dentre outros assuntos. É isso aí. O Will Félix, que ele é chefe, diretor, o que é o Will Félix da Escola Viva, isso? Na verdade, meu cargo ele sai como chefe da seção de projetos educacionais, né? Muito grande. É, muito grande. Então, é chefe do projeto Escola Viva, diretor do projeto Escola Viva. E o meu cargo ele é vinculado à educação, tá? Embora todo mundo ache que é a cultura, eu tenho todos os meus trejeitos culturais, o projeto Escola Viva ele é cultural, ele é esportivo, mas o cargo em si ele sai da educação. Que massa, né? E aí, porque assim, às vezes os outros ficam perguntando, né? Fala, pô, mas tem karatê, tem... só não tem futebol, né? Então, na verdade, a gente tem hoje... São contratos com o terceiro setor, que hoje é a confraria, né? Então, a gente já tem no contrato o pessoal do esporte, né? Que agora a gente vai estar regularizando novamente, que provavelmente sai tudo com o projeto Escola Viva. Mas a cidade é ampla de esporte, de cultura, então, né? A gente tem, sim. E o que é a Escola Viva, Will? O projeto Escola Viva, ele foi uma lei criada... Não me recordo agora, mas acho que é a lei 1987... Ela foi criada, né, na Câmara, na época da Rita, juntamente aí com a Estela, em 2009. Tô péssimo de data hoje, porque eu tô numa correria que você não tem noção. Mas ele é um projeto, né, ele foi uma lei fundada, e aí veio o projeto Escola Viva, né, na onde criou-se o projeto Escola Viva. Tá. E você tá nessa administração, você pegou desde o começo? Eu já venho, na verdade, Will, desde época de educando, em 2003. Eu já participo de todos os projetos sociais que o município tem. E aí eu tive a oportunidade de ficar na época no Educando, depois a gente veio com o projeto Escola Viva no governo, e aí agora eu retorno como chefe de seção estando no Escola Viva, né? Mas eu falo que eu nunca me desvinculei. Escola Viva, Educando, Escola da Família. Então tudo que tinha no município em relação à questão cultural, artístico e esporte, eu tava participando, né? Gosto dessa área. E o legal, né, que assim, o Will já veio aqui algumas vezes no programa. Sim. A gente já bateu um papo, mas é sempre legal tá trazendo. Por quê? Porque o projeto sempre tá dando uma inovada, né? Muito. A gente viu que aí vocês estão agora, tá tendo muita formatura, de quais projetos, como é que funciona também essa entrada do projeto, você faz a formatura, eu lembro que a gente foi fazer uma cobertura do seu evento, e você falou, né, que é a questão de formar também os alunos de lá, é dar oportunidade para outros também entrar. Sim. Né? Na verdade é assim, ó, cada modalidade ela tem a sua especialidade, né? Cada modalidade trabalha de uma forma. Então, aquele dia que você foi cobrir, a gente estava tendo a graduação dos meninos do pessoal, né? Dos meninos e das meninas que fazem aula de capoeira. Então, quem recebeu uma corda o ano passado, evoluiu e entrou esse ano em outra. E teve aqueles que deram início esse ano que também pegaram aí uma corda. Então, a gente tem... Cada modalidade, ela passa por uma avaliação. Cada professor tem a sua forma de avaliar, né? Assim como daqui a pouco a gente tem o karatê fazendo a entrega de faixa para as crianças, né? A gente já teve um encerramento de uma turma da natação, que foram crianças de 10 a 14 anos e 11 meses. Então, toda modalidade passa por sua etapa. Na ginástica rítmica, as crianças começam com um material e aí ela evolui para outro. A gente tem o balé, que as crianças começam com 100 ponta, vai para meia ponta, depois sobe para ponta. Então, tudo é um trabalho. Cada atividade tem aí a sua característica, a sua formação. E é isso que você falou, né? Conforme aquela criança ela vai evoluindo, a gente dá a oportunidade para outra criança estar entrando. E aí volta no que a gente é hoje, né? No que eu sou hoje. Pessoas que lá atrás frequentaram projetos educacionais, culturais e esportivos. E hoje está tendo a oportunidade de trabalhar aí com o que gosta. Nossa, é muito massa isso, né? E quantos alunos hoje, assim, vamos falar que a Escola Viva tem hoje? Olha, a gente termina, né? Que a gente começa as aulas em fevereiro, praticamente, né? E a gente terminou o último levantamento, porque todo mês a gente tem que atualizar. A gente estava por faixa de 1.300, 1.300 Nossa, crianças. É muito aluno, então. Não, é muito aluno. E sabe o que eu achei legal, assim, Will? Lógico que assim, né? Que nem vocês acabaram de voltar de um recesso, né? De férias da escola, tudo.
Eu achei isso muito legal, não sei se isso futuramente tem uma possibilidade de... Nas férias, né, eu vi que fez muita falta para os alunos, né? Para as crianças, porque assim, tem o pessoal que estuda de manhã e tem o contraturno. Sim. Tem o pessoal que nem hoje mesmo eu tava lá, a gente fui lá na estação trabalhar um pouco lá, e aí eu tava vendo o pessoal do karatê, as mães ficam lá, então assim... Tem essa possibilidade também de ter, vocês estão voltando agora, como é que funciona? Que nem eu vejo assim que nas férias o pessoal perguntou bastante como que ia ser o segundo semestre. Tem essa orientação? Você pode dar essa orientação pro pessoal de casa? O que acontece, Will? Hoje a gente tem que entender que o projeto Escola Viva, ele tem duas formas, né? A gente tem os professores concursados, que é o karatê e a ginástica rítmica, e a gente tem os professores terceirizados, né? Então a gente consegue fazer com que a gente tenha algo nas férias que a gente consiga. Só que eu acho que aí é tudo uma questão mesmo da gente, porque a gente fala que o ano passado nós entramos, foi um ano totalmente corrido, com muito planejamento, com muita coisa. Esse ano a gente conseguiu sentir pouco, mas quem sabe o ano que vem, tendo parceria entre esporte, cultura e educação, a gente não consiga trazer algo, né? É que antigamente, né, nos seus moldes anteriores, lá na criação, lá em 2003, né, a gente conseguia fazer muita coisa. E hoje tem a questão do terceiro setor, que acaba dando uma mudada, entendeu? Então, assim, eu acho que é viável, é louvável, sim, a gente parar para pensar na questão de férias, né? Quem sabe fazer um levantamento, porque a gente sabe também que o professor, né, ele trabalha ali sempre, né? Então, o professor também precisa dar um respiro, parar, reprogramar, replanejar, né? Às vezes tem professor que gosta de fazer curso também. Então, o professor ali não quer que tá de férias, tá de recesso. É um respiro e eles estão procurando novas formações, entendeu? Mas por que não? É possível a gente sentar, né? E quem sabe aí, férias, a gente programar alguma coisa, né? Sei lá, festival de férias, não sei. A gente pode. Muito legal, a gente né? pode parar e pensar, né? Vamos ver. Uhum. Até mesmo porque, assim, né? Vai ter agora a inauguração também logo do ginásio Juca Mendes. Sim. Teve a ampliação aí das quadras lá da Pio Borges. Uhum. Teve a ampliação aí também, né? Depois vão mexer também em algumas quadras. Então, assim, eu acho que vai dar para expandir mais nesses projetos, né? Sim. E qual que é hoje, assim, qual que é a maior demanda hoje? Qual o projeto mais procurado hoje pelas mães? Na verdade, a gente tem, graças ao bom Deus, a gente tem procura em todas as modalidades do projeto, né? Eu falo que a maior modalidade do projeto que eu tenho hoje com alunos seria a piscina, que, se eu não me engano, a gente tem cerca de 427 alunos matriculados, tá? Passam em cerca de 55 crianças por período, não me recordo agora. Caramba. Mas a maior que a gente tem é a piscina. Aí depois, cadastrado, a gente tem ginástica rítmica com 174. O ano passado a gente teve um aumento de mais ou menos 60 alunos. Aí depois a gente tiver em karatê. Enfim, todas as modalidades do projeto, ela é procurada. O que eu sempre falo pro pai, o que a gente sempre passa? Eu acho que a criança, o aluno, ele tem que procurar a característica do que ele gosta de fazer, né? Então, foi na natação? Não gostei da natação. Fui pra dança? Gostei da dança. Não vou na dança, não gostei da dança, vou pro karatê. Então, eu acho que é mais o momento do aluno se encontrar, né? Eu tenho um aluno que faz praticamente 6 modalidades. Né? Caramba. Tem um aluno que faz praticamente 6 modalidades. Ele dorme lá, então. Praticamente dorme, tá? Eu tô na ginástica, saí correndo, fui pro balé, saí do balé, fui pro karatê, saí do karatê, tem o hip hop, por quê? O projeto em si, ele tem amplas, né? Ele tem vários horários. Então, na sua lei, né, atendia-se o contraturno, mas por questão realmente, como teve essa mudança de terceiro, né? Ele acabou atendendo de manhã, à tarde e à noite. Eu tenho professor que dá aula de final de semana. Então, cada modalidade tem a sua característica, tá? Então, eu falo pra você que, graças a Deus, todas as modalidades são bem procuradas. Tem modalidades que dá pra aumentar mais. A gente briga, né? Luta pra que isso aconteça. Até fica um pedido aos pais, né? Que procurem o projeto, que coloquem seus filhos em alguma modalidade. Né? Pode procurar o teatro municipal, ou então até mesmo lá no ginásio com o pessoal do esporte. Então, acho que é isso. Cada vez mais a gente tem que movimentar. Teve as meninas, né, que foram aí pro regionais também. A gente teve as meninas que foram pros jogos regionais, as meninas da ginástica rítmica, né? Elas foram pros jogos regionais. Tivemos o pessoal do karatê
que pelo seu segundo ano também pegaram ótimas colocações, sabe? E pra gente eu acho que é isso que importa. Se eu não me engano, eu preciso recordar, mas a gente tem 2 alunas também agora do balé que vai fazer teste essa semana no Bolshoi. A gente tá terminando de alinhar. Massa. A gente tem essas movimentações, né? Então, tem bastante coisa acontecendo. Tudo isso aqui em Santa Cruz dos Palmeiras. Sim, Isso é muito legal, né, Will? E a gente vê que você é muito ativo, né? Assim, a gente que diga lá na sala da prefeitura que ele já chega às 7 horas da manhã, super elétrico. Hoje eu dei bom dia, falei, oi, lindo. Ele falou, lindo é você, eu sou... Como é que vai? Belíssimo. Belíssimo. Então, assim, é muito legal ver, assim, que... Você participa também no final do ano, vamos falar, já está no segundo semestre, no final do ano você tem essa apresentação da escola, que você já está ficando doido, né? Hoje foi um sacrifício para conseguir trazer você aqui. Sim. Por conta disso. Fala um pouco pra gente disso, como que é esse projeto. Vamos falar assim, é a junção do ano todo para levar. E as crianças ficam empolgadas, os pais ficam empolgados. Já tem um lugar? Já. Estamos terminando de finalizar, né? Ô Will, você falou assim, né? Nessa questão de ser muito agitado. Eu vim pra cá correndo, cheguei praticamente atrasado, mas eu deixei uma turma de mães lá no teatro tirando medida de roupa de teatro, tirando medida de roupa de hip hop, de ritmos. Então, assim, ó, o segundo semestre, pra mim, eu falo que eu inicio ele em julho, né? Eu vou parar lá em dezembro. Eu finalizo em dezembro. E eu gosto de acompanhar, né? O que não dá pra eu acompanhar, tem o Edinho, que se não fosse ele também, nossa senhora, a gente não dava conta. Se não fosse a competência dos professores também, a gente não dava conta. O quadro hoje de professores, de pessoas, estou falando do Escola Viva, assim, que trabalha hoje, são quantos? Oh, meu Deus do céu, bem perguntado, deveria ter anotado. Tá bom, então. Mas a gente deve ter aí numa faixa de 17 a 22 profissionais. Cara, pra 1.000 e poucas crianças. Porque cada professor tem a sua modalidade. E aí a gente tem os estagiários que acompanham também essa modalidade, certo. né? Então e aí, quando a gente vem na questão do segundo semestre, que você perguntou, a gente já tem o Festival de Balé, que a gente soltou nas redes sociais. O Festival de Balé esse ano Alice no País das Maravilhas, né? Então a gente vai trabalhar com o teatro também Alice nos País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas, né? E aí a gente tem a questão da graduação dos alunos de karatê, vamos ter o festival, a mostra, né? Mostra/festival de hip hop, que a gente começou com o modelo ano passado, esse ano a gente vai mudar. Vamos ter o primeiro festival e mostra do jazz, né, da professora Areta. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Desculpe os professores se eu esqueci de alguém, mas a gente tem um calendário que eu vou ter que voltar aqui, Will. Não adianta. Nossa, é muita porque a coisa gente tem muita mesmo, coisa e mensal a gente vai começar a soltar as programações, né? Então, até o final do ano, eu falo que o projeto, ele tá movimentadíssimo, né? E assim, ó, você como pessoa, né? Vamos falar assim, já estamos aí, já passando de 1 ano e meio já, né? Dessa nova administração. O que você deu para sentir nesse tempo? Como quando você entrou? O que você mudou? O que você não mudou? Que você falou, olha, isso aqui estava certo. Como que é, Will? Porque assim, eu imagino assim, que quando a gente entra, que nem meu primeiro ano, mas você, que nem eu fui embora, morei fora, mas você não, você é daqui, você cresceu e ficou aqui. E como que é? Você tá dentro do projeto, você vê que você foi lá como é que era o... Nós desde 2003, desde o Educando. Que era desde o Educando. E aí você cresceu e hoje você fala assim, nossa, mudou e me mudou como pessoa e eu tinha um sonho quando eu ia, assim, ó, eu entrei, essa era a minha meta e eu tô fazendo, isso eu acho que eu não vou conseguir. Eu falo que muita coisa mudou, né? O projeto em si, Will, ele sempre... É o que eu já venho falando desde o ano passado, né? Se a gente tiver pessoas, né, uma administração que olhe com carinho pro projeto, pra cultura e pro esporte, ele rende, ele caminha. Porque se não fosse os professores terem segurado a barra junto com o coordenador, né, a gente fala, o projeto em si, ele não vinga. Então, para você fazer com que o projeto, ele rode, você tem que investir, né? Então, graças ao bom Deus, eu falo, né, que hoje eu tenho Hoje eu tenho o prazer, e eu falo assim que foi a realização do meu sonho de adolescente, ter voltado para um local na onde eu cresci,
sabe assim? Eu lutei, eu batalhei. Então, que nem, tipo assim, embora tenha aqueles que olham e falam, ai, porque você consegue tudo muito fácil. Não é conseguir tudo muito fácil, não. É com muita batalha. Hoje eu estou aqui através de muita batalha e eu tenho que agradecer sempre a administração, o Estocco, né? Por ter me dado a oportunidade de mostrar o meu potencial do que eu tenho, né? Então, eu acho que a realização de um sonho e conquista não é de agora, né? Não foi porque eu vim de uma campanha, não foi porque eu tô dando a cara a tapa agora para desenvolver. Não, minha construção ela já vem desde lá de trás, né? Ela já vem desde 95 com bandas e fanfarras, 95, Nossa, 96. tempo, hein? Entendeu? Então, eu acho que eu hoje falo que dentro do projeto, com a equipe que já tinha, né? E que foi moldando de acordo com que a administração nos deu a oportunidade, a gente tá fazendo com que as coisas balanquem. Tem muito ainda para melhorar. Em praticamente 2 anos, a gente não consegue fazer muita coisa, né? É um local, um lugar de uma sala que estava parada, que a gente tá vendo que precisa de uma melhoria. Então, vamos olhar para essa melhoria. Só que aí, ao mesmo tempo, eu preciso comprar um bebedouros, porque antes não tinha bebedouro. Porque eu preciso mudar, solicitar para que mude um teto, porque fica... Então, tipo assim, eu acho que são detalhes. Só que assim, né? A gente não dá conta. É um detalhe meu que precisa ser mudado. É um detalhe na educação que precisa ser mudado. É um detalhe dentro do esporte. É um detalhe no meio ambiente. É um detalhe na saúde. Então, quando você muda todos os detalhes, não tem uma prefeitura que dá conta, entendeu? Então, eu acho que é por isso que, com o tempo, a gente vai sempre brigando, batalhando, né? Brigando, não falo no bom sentido, não de discussão, mas no sentido de você procurar melhorias no seu setor, né? De melhorar. Então eu falo que graças, assim, né, à equipe, ao coordenador, a gente tem desenvolvido muita coisa bacana. A Elaine é uma pessoa muito Nossa, massa, muito a Elaine bacana. como minha secretária da educação, tipo assim, no que eu preciso, a gente tá sempre conversando. E aí tem uma questão, eu não fico só no projeto. É, né? é isso que eu ia falar, porque assim, ó, eu vejo você sempre zanzando em alguns setores. Aí eu falo, isso vamos falar assim, isso é do seu, vamos lá, da imperatividade ou é porque, tipo, você assume que nem hoje, que nem você falou, que hora que é agora? Quase 8h30, e você tava lá na correria. E às vezes a gente vê que alguns setores precisam e você sempre tá Me lá. disponibilizo. Hoje, provavelmente, a gente fica até umas 10h30, 11 horas. Tem dia que eu tô lá, tô de porta fechada, tô fazendo as coisas porque eu gosto de finalizar um dia e ver um outro dia começando. Eu não gosto de acumular. Mas é que eu sou palpiteiro, né? Eu dou palpite. Isso é verdade, verdade. Às vezes ele liga lá, pessoal, na sala, e aí a gente fala, mano, o Will Félix, ninguém atende. Aí ninguém atende, ele aparece lá. Não tem problema, eu bato na porta. Lá, que eu gosto de dar palpite nas coisas, não é brincadeira. É que eu gosto de ver as coisas funcionar, sabe? Assim, eu acho que é pra mim, mas não pra mim. São pros meus alunos. Então É isso que eu ia perguntar, atrás, Will. é pros meus alunos, não é pra mim. Porque a gente sabe que daqui 4 anos isso aí vai passar. Sim. E aí eu falo, é gratificante porque, que nem eu falo assim, é gratificante porque você sabe que você vai ver uma criança amanhã na rua, você vai ver uma criança... Você falou do Bolshoi. Do Bolshoi. E aí é uma sensação diferente de você falar assim, nossa, foi eu que... É uma sensação muito boa, Will. E aí foi que nem eu falei, né? Eu fico no projeto, aí eu tô na secretaria do projeto, eu corro lá na educação, né? Porque a gente tá implementando algumas coisas dentro da educação também, né? Principalmente com a questão étnico-racial. Aí tem o Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial, que a gente tá mexendo desde o ano passado, e graças a Deus esse ano também já vai dar uma alavancada. Então, que nem tipo assim, ó, eu procuro tudo que encaixa educação/projeto, eu gosto de estar no meio, sabe? Eu gosto de estar no meio, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver o começo, o meio e o fim, porque é exatamente isso que você falou. Não é pra mim, né? É pra alguém que a gente tá plantando a semente e daqui 4 anos a gente vai ver o fruto, sabe? Então isso é prazeroso, né? A gente tem... Quem gosta de trabalhar, quem gosta de ter... garra, sabe? Assim, sede de trabalhar, pra gente isso é prazeroso, né? De você ver que você tá intermediando e podendo fazer algo pra alguém. E isso é muito legal, né, Will? Porque a gente, assim, eu pelo menos penso assim, quando eu saio na rua, que eu converso com as pessoas, aí as pessoas falam assim, é independente de quem ela votou. Sim. E eu falo assim, porque a maior administração da cidade é a prefeitura, e eu acho que assim... Tem que ser para as pessoas, né? Porque quem fala, às vezes a gente tem brinco, fala assim, mas cara, a política vai passar, às vezes a gente, isso é no dia a dia, né? A gente briga com as pessoas e daqui passa algum tempo e fala, mano, eu nem lembro porque eu briguei com a pessoa, sabe? Seja ela na política, seja ela na amizade, aí você fala assim, mas por que a gente brigou? E aí você vê que não valeu a pena
ter se desgastado tanto. E aí eu não sei se você pensa assim, mas eu acho muito legal quando eu vejo as pessoas hoje que estão lá dentro dessa administração, e aí, pelo menos eu tô falando por mim, pelo menos eu falo assim, se amanhã eu saindo, eu também vou ficar muito feliz, porque eu falo assim, putz, eu consegui escutar a população. É que nem eu até brinquei, falei pra uma pessoa um tempo atrás, eu falei pra uma pessoa, né? Eu falei, eu ajudo como eu posso as pessoas, às vezes o seu telefone toca, o nosso toca, o da primeira dama. Inclusive, peraí, deixa eu aproveitar e mandar Manda um abraço pra ele aqui, já que eu tô vendo aqui que tem o pessoal já mandando mensagem pra você antes que eu me atropelo. A Ana Flávia Bergantin mandou uma boa noite. A Elaine, Regina, o Plínio, meu irmão tá assistindo. A Lu entrou aqui agora. O Renan Eduardo, ele mandou, vai Corinthians. Samantha, Priscila mandou aqui. A Lu mandou um negócio pra você. Parabéns pela sua determinação, comprometimento, atendimento, ajudar o seu... A Lu, vamos lá. Muito obrigado por sempre estar disposto e me ajudar no que eu preciso no Fundo Social. Que também, logo nós vamos trazer a primeira dama aqui para falar um pouco desse Fundo Social, né? Que ela tá fazendo um trabalho muito legal muito aí na cidade, né? Aí o Giovana acabou de entrar e mandou uma boa noite também. Então, e aí falando, eu particularmente, eu falo assim que se amanhã a gente sair e que não, espero que não, né? Que a gente fala, a administração atual tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho. Sim. Tá fazendo muito bom trabalho. Inclusive, o prefeito esteve aqui faz 15 dias, tava falando das entregas. Às vezes a gente tá ali, a gente acompanha, a gente vê a determinação dele nas coisas que ele tá fazendo, do possível e impossível para poder fazer isso. Essa semana, não vou falar o que, mas essa semana eu vi ele lutar e brigar por causa do pronto-socorro para descer logo. Sim. E eu fico assim, cara... Eu falo, é muito desgaste. Mas não é, que nem você tá falando pela questão de lutar. A gente tem muita coisa ainda pra mostrar. Eu não vou antecipar nada, vou esperar as coisas acontecer, né? E aí, que nem você pode ver da questão da luta, da questão do fundo. A gente é uma equipe, sabe? Então, tipo assim, tem hora que eu tô lá no fundo trabalhando, ajudando, tem hora que eu tô lá com a Estela ajudando no que dá, tem hora que eu tô na educação, né? Só não vou muito na saúde porque não é muito a minha área, mas o que o pessoal precisa, eu tô sempre ouvindo, né? E aí, é exatamente isso que você falou da questão do estoco, né? A gente sabe que para você conseguir investir no projeto, você precisa correr atrás de verbas. E atrás de verbas é correr atrás de deputado, sabe? Então, existe toda uma logística, mas... E agora a gente fica 5 meses sem poder receber. Ele vai ter Nossa Senhora. 5 meses por conta que porque agora... é período eleitoral. Então, assim, eu acho que tem uma força de vontade de todo mundo em querer fazer, sabe? É uma força de vontade minha, é uma força de vontade dele, é uma força de vontade da secretária de educação, é uma força de vontade dos professores, do coordenador, dos pais, dos alunos, porque a gente quer ver as coisas acontecer, né? Eu acho que há muito tempo, eu falo por mim, eu não vi a cidade tão movimentada e tão feliz. É óbvio que a gente não vai conseguir ser 100%. Isso a gente não consegue. Todo mundo. Não vamos conseguir agradar todo mundo. Mas a gente agradando aqueles que oportuniza possibilidades, nossa, é tão bom, né? Sabe? Então é um retorno que eu tô tendo. Eu falo que eu tenho um retorno muito positivo. Eu tô tendo um retorno muito bom. É óbvio que nem, tipo assim, eu deito na cama, eu paro, eu penso, reflito sobre muita coisa, mas eu tô muito contente com aquilo que a gente vem desenvolvendo nesse tempo, né? Dentro do projeto e dentro da administração também. Isso é muito legal. A gente estava conversando antes daqui de começar o programa. Você falou, até você tocou, acho que no assunto aí sobre uma questão de um projeto afro. Como que é? Ah, tá. O que acontece? A gente precisa colocar, desde o ano passado que nós estamos já, né, alinhando o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Então, a gente já está fazendo algumas movimentações necessárias para que esse conselho também saia, né? Eu já venho brigando no sentido de montar e estruturar ele desde o ano passado. Então, a gente vai ter uma segunda escuta agora, né? E com ele tudo interliga, Will. Nós estamos trabalhando, montando protocolos dentro da educação. Nós estamos trabalhando mais, né? Aliás, as professoras sempre trabalharam, né? Trabalhos maravilhosos, mas a gente está trazendo novas visões para dentro do afro. Até mesmo porque hoje as redes sociais abriu muito, né? Assim, a questão da diversidade, né? Muito. Hoje a gente pode ser aberto, a gente pode dialogar, a gente pode falar, né? Se eu não me engano, eu acho que Palmeiras, do nosso município, acho que se eu não me engano, né, estudando, eu acho que é o único município que ainda não tem esse conselho, né? A gente precisa começar a dialogar, a gente precisa começar a ter outra visão, né?
E na época de campanha foi literalmente uma das coisas que eu falei, né? Porque já foi de procuras anteriores, né? Que deu falar sobre esse conselho, a importância, e eu não fui ouvido. Então agora eu coloco, não o que eu quero, né? Mas o que a população me pede. Então agora que a gente tem um pouco mais de acessibilidade, conversar com o prefeito, de poder dialogar, então ele também está super a favor. A gente vem conversando, a gente vem construindo. Então eu acho que agora é o momento, sabe? Então em breve também tem o Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial e muita coisa que a gente está construindo aí dentro. Né? Muito legal mesmo. E Will, me fala, cara, você tem alguma coisa que você quer trazer de diferente pro projeto? Então, a gente sempre sente que você briga, que você chega lá, você joga, Fernandinho, eu quero isso, já tá maciando o Fernandinho. Porque como, ó, vamos falar assim, no dia a dia, né, que a gente chega aqui e conversa, mas assim, como que é no dia a dia essa negociação? Porque, assim, porque o pessoal vê tudo lá, que nem um exemplo, vamos pegar o final do ano, aí vai vir agora o balé, tudo, que chega lá um espetáculo, você vê as mães chorando, você vê o pessoal... Fotografia. Mas como que é essa negociação? Como que é feito pra chegar ali? A gente tava conversando, a gente falou sobre as roupas, né? Nossa. Porque você fala assim, é usado uma vez só, depois você falou, aí você tava falando que tem um outro projeto pra isso. Ô Will, na verdade, eu começo o ano, o meu 2027 já tá praticamente inteiro fechado, tá? Eu tenho essa questão de organização e de correr e fazer as coisas. Eu já não sou o meu 2027 já está praticamente fechado, eu parei... Porque eu começo ele de trás para frente, né? Então, os primeiros assuntos a ser discutidos que eu tenho que começar a fazer seriam os festivais, as entregas, as faixas, né? Tudo é uma programação. E eu não consigo, não é questão de eu conseguir, é que eu sou planejado, né? Eu tenho, não tô falando que as outras secretarias não são, cada um tem a sua particularidade, mas é que eu preciso ter. E aí tem uma outra questão. Eu vou te dar um exemplo, que nem você falou a questão do figurino, né? Falamos do patrão, ó, acabou de entrar aqui ao vivo, Fernando Stocco. E aí, o que acontece? A questão que a gente tá falando, né? Que nem você falou da questão dos figurinos, né? De utilização. A gente tenta utilizar o figurino o ano todo, né? Então a gente coloca no desfile cívico, coloca em carnaval, empresta para a escola quando necessário. Então a gente está sempre movimentando, vai ter algumas surpresinhas aí no final do ano que a gente vai estar fazendo para estar reutilizando, né? Só que o que acontece? Agora eu vou voltar um pouco lá atrás. E uma das conversas que a gente estava tendo em época de campanha, eu vou ter que voltar para chegar até aqui, porque nós começamos a ser procurados e falar sobre a questão das crianças não participarem tanto do projeto. A gente sabe que o balé ele foi criado para quem tem poder aquisitivo. O balé, na construção histórica dele, sempre foi assim. E hoje você oportunizar com que uma criança ela seja igual, né, ela ter a mesma condição, porque ali dentro a gente prega o educacional e o social, isso pra gente é maravilhoso, entendeu? Então, todo mundo ali tem direito a figurino, se vê que não dá pra fazer, ninguém vai ter figurino e todo mundo vai ter uma roupa igual, então a gente trabalha a questão de igualdade ali com todo mundo. Mas tem como você reaproveitar um figurino? Nessas temáticas, sim. Mas aí eu tenho, vamos colocar aí, eu tenho 12 árvores. Aí chegou esse ano, eu tenho 20. Você não consegue encontrar o mesmo tecido, a mesma pesagem, fazer diferente. Aí você pega para desconstruir, reconstruir, acaba ficando mais caro. Antigamente, nos moldes antigos, a gente conseguia fazer mais coisas dentro do projeto, porque tinha as costureiras da prefeitura, né, que fazia antigamente. Hoje não é assim, entendeu? Mas assim, com diálogo a gente consegue conversar. É uma vontade do Stocco também fazer, de dar oportunidade. A gente conversa muito, a gente planeja muito, sabe? É um tira daqui, põe ali, vamos fazer, vamos mudar. Então assim, é um jogo literalmente de negociação no sentido de planejar e evoluir, entendeu? Então hoje, graças a Deus, a gente tá podendo brigar, lutar, ir atrás de deputado, olha... Pelo amor de Deus, me ajuda, a gente precisa, vamos fazer. Então, é um diálogo, né? A gente tá conversando, a gente tem os deputados na qual o Stocco tem muita boa relação e aos poucos a gente tá trazendo, mas é aquilo que eu falei, é aos poucos, né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez. Porque assim, eu com o meu ego, eu penso no projeto. Só que não é só o projeto. O projeto está acontecendo na mesma época, a educação na mesma época, o esporte, que a cultura, que a saúde, que o trânsito, que o carro, com o aluno. Então, tipo assim, eu tenho que pensar no que eu preciso planejar e quando você vê um conjunto todo para ver se é viável, se é possível, se não é. Então, planejamento. Isso é muito legal. Você falou de projetos aí, de eventos.
a escola Viva, eu ia falar Escola da Família. Que eu É que tinha antigamente tinha, Escola da né? Família. Eu me formei por lá também. Eu também. Agora foi Escola Escola Viva. Escola da Família. Aí vai ter agora. Qual é os próximos eventos assim? Tipo, tem setembro. Setembro tem um evento. Já... A gente vai lançar o calendário, que eu tô terminando de montar dentro dessa loucura toda, o calendário agora do segundo semestre. Mas a gente vai ter a apresentação nas escadarias com as turminhas de canto e coral da Cris. Se eu não me engano, é agora em agosto. A gente depois tem o canto e coral dos adultos junto com o das crianças. Vamos ter troca de faixa. Vai ter a troca vai ter a certificação das crianças na natação. Temos noite de gala. Vai ter o festival de ritmos. Vai ter festival de balé. Festival de jazz. Teatro dos adultos, teatro das crianças, teatro dos adolescentes. Meu Deus! Apresentação de banda, de fanfarra. Gente, tomara que eu não esqueci de ninguém para os professores não me matar. Capoeira a gente já fez a formação, mas eu acho que deve ter alguma outra formação, alguma outra coisa com as crianças, né? Temos nossas crianças indo participar de desfile cívico fora do município, indo fazer cursos dentro do projeto que a gente está colocando. Nossa. Tem muita coisa, Will. A gente vai parar, teoricamente, em dezembro. Finalzinho de dezembro a gente tá parando, né? É uma cidade festiva. É um projeto festivo? Muito, muito. Eu falo que o nosso dinheiro está sendo muito bem empregado. E o legal é que o projeto você estava falando que consegue levar ele para dentro das escolas também, Sim, né? os professores podem levar, por exemplo, assim, a gente tem hip hop. O hip hop vai fazer uma tarde ou uma manhã dentro das escolas, né? A turma do teatro. O teatro recentemente fez uma apresentação que era a primeira viagem de Aninha, se eu não me engano, aberto para os pequenos. A gente está pensando em abrir agora para o fundamental. Então, assim, o projeto ele pode ir para dentro da escola, como a gente também traz escolas para dentro do projeto. Teve um teatro, né? Isso. Lá. E é surreal, né? Que nós fomos lá junto com as crianças. Aí as meninas que estavam interpretando lá pegavam a vassoura. Pra você ver como que as crianças elas gostam de bagunça. Sim. Aí o personagem pegava e ia bater no lobo lá. Aí eles pulavam. Eu falei, gente, como é que pode? Uhum. Isso é muito legal, né? Assim, de você tirar a criança também da escola, levar para lá e depois... É oportunizar, né? Fazer com que o aluno ele conheça outros ambientes também, né? E a gente tenta despertar naquele aluno da rede para que ele vá para dentro do projeto, entendeu? Para que ele faça alguma coisa do projeto, né? Que ele tenha uma rotatividade. E essa história que vocês foram ver, né? Que foi o professor Ricardo que desenvolveu junto com as crianças, eram crianças que tiveram praticamente sua primeira ou segunda apresentação, sabe, Will? Então, Caramba, sério? Primeira ou segunda apresentação. Eu gostei muito da Sininho, ela era pitiquinha, e ela toda debochada, falando... É a Daphne. Uma belezinha ela falava toda debochada no personagem. Isso é muito legal. O projeto, então, ele existe já há um bom tempo. Já, 17 anos. E tomara que não acabe, né? Se Deus quiser, não vai, não. Não, Eu acho que ele tem muito ainda que prosperar. Ele é uma não acaba, não. Ele acaba sendo uma extensão da casa, né? Para o aluno. Acontece isso, Will. Vamos falar assim, vamos sair um pouquinho fora. Acontece muito disso aqui. Porque, assim, tem aluno que chega, leva as coisas particulares... E aí você acaba vendo que a situação da casa e você fala assim, nossa, esse aluno realmente precisa do projeto. E aí vocês, fora do projeto, vocês acabam estendendo a mão. Muito. A gente tem muito. Eu falo que assim, ó, por isso que eu volto na questão da coordenação do Edinho. Se não fosse o Edinho, eu acabava ficando muito perdido e eu não conseguiria fazer tudo, porque a gente não dá conta de fazer tudo. Mas a gente tem essas questões pontuais, né? De alunos que chegam com alguma solicitação ou com algum problema. Então o Edinho vai na escola, conversa com a diretora, que conversa com o coordenador, conversa com o professor. Aí a gente vê o que é mais ou menos, né? Leva para a secretária de educação. Se necessário, a secretária de educação faz a rede, né, no sentido de conversar com assistência, conselho, enfim. A gente tá ali porque a gente sabe que o aluno, muitas vezes, ele nem vai pra aula, né, Will? Eu já fui aluno, né? Você já foi aluno. Você falou um negócio que é muito real, porque assim, né, o aluno vai pra lá, e aí você falou que é um conjunto. Que nem um exemplo. O aluno chega e leva uma coisa que tem a ver com assistência social, que tem a ver com o conselho tutelar, que tem a ver com a saúde. Então, assim, tem que conversar mesmo. Muito. Né? É uma conversa literalmente em rede, sabe? Nas nossas reuniões de segunda-feira, né? Que a gente tá lá sempre toda segunda-feira reunindo. Eu acho que é literalmente pra isso. Pra gente dialogar e pra gente conversar,
né? Então, às vezes eu tenho um aluno que está dentro da educação que está com um problema, que é o mesmo problema que está dentro do projeto, que está dentro do projeto, que é dentro do conselho, que é dentro da saúde. E aí, assim, você vai fazendo toda essa pesquisa. Mas o que está acontecendo? Né? Então, eu falo que tudo na nossa vida ela é a comunicação, né? A gente tem que comunicar. Tá vendo? A comunicação, né? Isso é muito legal, tá vendo? Ó, eu preciso trazer a galera da comunicação aqui, viu, pra falar. Então, né, vocês estão sempre por trás das câmeras, sempre por trás dos celulares. Eu acho que você precisa começar a trazer, né, os dois pra conversar e bater um papo. O Lucas fala demais, cara. Deixa que fala. Eu queria falar do Jeep dele. Ô, Lucas, tá assistindo aí? Mas eu vou combinar trazer eles aqui pra gente bater um papo. E o legal também que você falou aí, agora eu lembrei, toda segunda-feira vocês têm, né, uma reunião de alinhamento com o prefeito lá também, toda né? Segunda-feira. Faça chuva, faça sol, depois do hino nós estamos lá conversando, discutindo no sentido de discussão de, né, de ampliação, do que a gente tem que cumprir mesmo, né? Então a gente tem esse apoio, digamos assim. Então toda segunda-feira a gente tá lá. Com os professores do projeto a gente não consegue fazer sempre porque tem a questão de aula, mas a gente tá sempre em conversa e o Edinho tem contato com eles direto, então a gente tá sempre em movimentação. Tá. E agora falando do Will Félix. Will Félix, você sempre foi da arte, sempre foi desse ramo, que nem eu sou da arte, mas eu sou da área do desenho, área da comunicação, da área da interpretação. Mas você não, você gosta dessa coisa do... Qual que é a sua área? Quem que é o Will Félix? O que te incentivou a entrar nessa questão? Eu acho que lá na escola, quando eu comecei, né, que nem tipo assim, o Wilson é muito tagarela. O Wilson gosta de falar muito. Pelo amor de Deus, o Wilson fala muito. Eu acho que esse falar meu, né, eu acho que eu sou... Não sei, eu acho que comunicação, sou muito comunicativo, mas o meu despertar pela arte, nossa... É porque assim, eu vou jogar real pra você, que você dança. Eu danço, nossa. Isso, então assim, é uma coisa que, tipo assim, que traz olhares tortos pra você, porque a gente fala, pô, quantos metros você tem? 1,83? 1,83, aí vê um cara desse tamanho dançando. Se expressando e interage com as crianças. Como que é? Porque assim... É que infelizmente... Eu morro de vergonha, eu não consigo. Se eu for dançar aqui agora... Will, eu danço desde os meus... Nossa, nem sei, senhor. Desde os meus 12 anos, 10, não. Nem lembro. Acho que a primeira coreografia que eu montei foi na escola Dr. Carlos Guimarães, na aula da professora Mariângela, num concurso de dança que a gente ia ter, uma abertura do Joguima. A gente ia fazer. A gente no Joguima. Escolas, por favor, voltem com esses jogos, convidem a gente. E eu me descobri ali dentro como coreógrafo criando. Aí depois de lá pra cá veio com grupos de dança dentro do município que eu participava. E aí depois veio a questão de liderar, né? A gente sabe que infelizmente, né, de uma hierarquia tradicional de cabeça fechada, de achar que dança não é para homem, mas a minha vida sou eu quem toco, sou eu quem faço, graças a Deus, críticas nunca me abalaram. Tem meninos, né, no projeto da muito parte... Pouco. Mas muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, a gente tem. E você acha que é um tabu ainda? Infelizmente, ou é por causa dos pais, ou é por causa dos amigos? Se a gente for discutir isso, é que a gente vem de uma construção histórica desde lá de trás, né? De você ter uma questão de colocar o gênero, né? De acordo com cada modalidade ou com cada cor, que isso se estende até na cor de camiseta, na cor que a gente tem, né? Ou na roupa que vai vestir. Do jeito que vai vestir. Infelizmente, essa é a realidade. Mas eu danço desde os meus 12 anos, eu comecei a me encontrar na parte de dança, Por que não fazer teatro? Por que não teatro? Por que não desenho? Então, por que não... Duas coisas, teatro. Embora eu esteja aqui conversando com você, eu detesto o microfone e morro de vergonha. Não é o meu falar com o público, eu tenho que trabalhar. Então, quando eu fazer reunião de pais, eu preciso começar a colocar na mente que eu vou fazer reunião com os pais. E como a gente faz no teatro, então eu elevo a minha voz. Faculdade, eu falava no meio da sala alto para eu não pegar o microfone. Eu não gosto. Então, eu não me vejo interpretando. Aí você vai falar pra mim de fazer artes, né? Eu só sei fazer aquele desenho com palito. É o único que eu sei fazer. Fora isso, meu filho, você esquece. Tentei jogar futebol. Quebrei o braço do meu adversário. Peguei trauma no jogo. Também 1,80 m, cara. É que hoje eu tô mais magrinho, mentira. É muito legal ver isso, porque a gente vê que a arte, né? Eu sou da arte também, mas aí na faculdade eu morria de vergonha, que assim, se precisar, sim, eu vou lá, eu gosto da área do teatro. Inclusive, a galera acha que eu sou esse Will
24 horas. Mas se o pessoal perguntar pra minha mãe e falar assim, como que é o Will em casa? Agora eu moro sozinho, viu, gente? Eu não moro, mas quando eu morava com a minha mãe, você vai ver, eu sou muito reservado, cara. Eu gosto de ficar no meu quarto, eu gosto do meu silêncio. Mas quando eu saio pra trabalhar, às vezes até brinco, né? Hoje mesmo, quando a gente foi gravar a chamada, você viu, né? Aquele calor, aquela coisa. Vamos lá, Will, então vamos lá, vamos incorporar agora. Olá, pessoal, e a gente vai... Porque, assim, é uma área que eu gosto. É por isso que eu tô te perguntando, porque, assim, é uma área que eu gosto. E aí eu fico me perguntando, que nem... Eu sempre fui apaixonado pelo desenho. Inclusive, teve a... Pra você ver como que é, né? E eu fico encantado com isso. Talvez é o jeito que você fica com a dança nessa área da Escola Viva. Ou teve a jornada cultural essa semana. E aí levou a Adriana Dutra. Foi a Adriana Dutra. E eu esqueci o nome dele. Nossa, perdão mesmo, eu esqueci o nome. Conversei muito com ele, porque eles são da área do desenho, trabalha com os materiais diferentes. E aí eu falo, olha como que é muito legal isso, né? Porque eles estavam conversando com as crianças... E despertando. E tinha um menino. Aí depois eu fui olhar o perfil dele, assim, até o jeito de vestir. Aí a Adriana falou sobre o grafite. E isso despertou nele algo diferente ali no meio. Na visitação com a escola. E ele começou a ele tava quieto até então. E aí ali despertou... Uma das coisas... É por isso que eu falo pra você. Teve agora recentemente, né? Nessas brincadeirinhas de store, a gente colocou... Qual era a modalidade que você acha que falta no projeto Escola Viva, né? Porque eu queria sentir um pouco da população do que eles iriam procurar. Pra gente saber... O que eu precisava incrementar para trazer mais aluno, né? O que eu precisava colocar. Então, teve algumas modalidades que colocaram que a gente achava super interessante. Nós estamos vendo aí, né, na questão de plano, de colocar. Mas eu falei desde o ano passado, conversando com a Elaine, conversando com o Plínio também. Conversei com o Estouco também. Eu acho que eu sinto falta no projeto de coisas manuais. Sabe, de argila, grafite, pintura em tela. Então, isso já é uma coisa que eu venho falando desde o ano passado. Aí, esse ano, a Estela também reforçou. Então, tem algumas questões que a gente já vem estudando há algum tempo, né? Porque falou de papel, colocar e programar, Nossa Senhora. Sabe uma coisa que você falou que eu lembrei? Que eu participava muito, assim, eu sou autodidata no desenho, algumas coisas eu sou autodidata. Mas que me encantava muito. Não sei se você lembra na época que o Palmeirense fazia exposição de arte. Era a Feira Palmeirense, era na Semana Cultural João de Simone. Nossa, eu adorava. Eu ia lá, sabe, com os meus desenhos, colocava. Arlete, Dona Sônia Sasso. Nossa, a Dona Melchior, como é que ela chama? De Dona Nancy. Tem bastante gente que eu lembro que fazia pintura em tela, né? Eu lembro que o que me incentivou mais, assim, né, da minha questão foi o seu Ivan. Eu nem sei se ele tá vivo hoje, mas ele era de Casa Branca. E aí eu lembro que tinha a TV Visão aqui ainda. Meu pai. Eles fazendo uma reportagem. Eu lembro que perguntaram pra mim, mas quanto tempo o senhor leva pra pintar um quadro? Foi o que me despertou mais. Aí eu lembrei, falei, quadro? Eu falei, não é quadro, isso aí é uma foto. E eu fui lá, peguei o telefone, não tinha celular, não tinha WhatsApp. Eu peguei o telefone dele, eu ligava pro seu Ivan. Eu fui na casa dele, era um francês, eu ia lá na casa dele, ele me mostrava como que ele trabalhava, e é muito legal. E você também, eu acho que por você ser da dança, eu vejo que as meninas lá da ginástica rítmica, elas têm um olhar diferente pra você, pra professor. Como é que chama? Nossa, eu sou ruim pra nome. A Nádia. A Nádia. Leandro. Isso, Leandro. Nossa, só que nem a gente foi lá pro... Jogos regionais. Nossa! A energia, sabe? Que eu falo assim que... Eu até arrepio de falar, porque eu lembro que eu via elas lá, não só ela, mas as outras equipes que dançaram. Porque teve uma equipe lá que a menina sabia que ela tinha feito errado. Nossa, ela saiu em prantos. E aí, é aquela questão da conexão mesmo, né? É a conexão, é um trabalho psicológico, é a insistência do dia a dia, né? Eu tenho o Will, perfil... Eu falo que são todos Will, né? Que tipo assim, a gente cria... personagens, né? Então, eu amo dançar. Não, pessoal, não que seja falso, né? Porque eu falei, né? Personagem no sentido que a gente precisa criar para proteção e você saber onde você tá. Isso. Por exemplo, eu tenho o perfil, meu perfil são todos iguais, né? Do dia a dia. Só que, por exemplo, na questão quando eu danço lá no Palmeirense, eu faço aula de dança com a professora Tati, lá eu sou aluno.
No projeto, eu sou o chefe da professora, que a gente mistura muito. E aí tem o Will dançarino e tem o Will chefe. Só que esse ano vai ter o Will chefe barra dançarino no palco. Olha, Tá? Do projeto, aguardem. Primeiro, ô Dinei, afasta as câmeras aqui que o Will vai mostrar agora como que é. Imagina! Só que é o trabalho psicológico, a gente tá falando de trabalhar a mente, né? Então eu tenho que, tipo assim, vou pro festival? Peraí, é palco, olhando, vamos lá, mentalizei e foi. Só que eu sempre gostei de dançar, só que hoje você fala assim, Wilson, vamos dançar, não sei o que. Parou, sabe quando você acaba que, né, tipo assim, você vê literalmente que é um personagem? Eu em cima do palco sou um personagem, né? Eu dançando sou um personagem. Você acha que a idade faz isso? Imagina, Will, não existe idade pra isso, não. É que, na verdade, eu acho que existe prioridades na sua vida, né? Você precisa começar a priorizar. Então, hoje, eu me dedico muito, já que eu tô tendo uma oportunidade de estar à frente de um projeto e, ao mesmo tempo, de poder articular e conversar e tentar ajudar ao máximo, eu tenho esse perfil hoje, sabe? Então, eu me dedico para que as coisas aconteçam. Né, para as crianças, óbvio, também em nome do prefeito, em nome de uma secretaria. Então eu faço ao máximo. Se eu tiver que trabalhar de manhã, à tarde, à noite, eu prefiro trabalhar de tarde, à noite, de madrugada, eu junto. Tem final de semana que eu tô juntando, tem dia que eu tô em casa parado, eu lembro que eu tenho que fazer tal coisa, eu tô escrevendo. Então eu sou assim. Então há prioridades que a gente faz na vida. Só que sábado é o meu dia de aula. Então eu tento me desconectar um pouco para ter aquele momento. Então, tipo assim, não existe idade para dançar, né? Quanta gente dança. Só que, peraí, eu vou conseguir me dedicar todo o tempo, tendo hoje um trabalho, né? Na questão que muda um pouquinho essa questão de rotina. Então, acho que tudo na vida você readapta. É legal você falar isso, Will, porque assim, as pessoas às vezes ficam assim, nossa, então você faz tudo isso, meio que hora que se tira pra você? Então você tem essa parte que você é aluno, que você não tá lá como chefe, não tá lá como professor. Eu tenho, o domingo eu tento ficar um pouco com a minha família, que é raro minha família me ver, porque a correria que a gente vive, mas eu gosto de ficar, né? Agora eu tenho ficado um pouco mais em casa devido à questão, né, de saúde dos meus pais. Então tô tendo um pouquinho mais desse olhar. Mas os meus horários são dança e um pouco academia. Então, uma hora do dia eu preciso tirar para que isso aconteça. Porque eu sou acelerado 24 horas, praticamente 23, 22 horas, sei lá, 12 por 48. Só que chega uma hora que eu preciso, opa, tem um estalinho aí, né? E recesso e férias quando a gente tira que eu tento me desligar. Mas tô desligado pensando no próximo ano. Não já. toma nenhum remedinho. Não, ainda não tá precisando. Eu já tô nessa fase, viu? Eu já tô nessa fase que tem que tomar um remédio. Eu não sou os meninos que o digam. Às vezes eu dou uma surtada lá. Will, o que eu tenho pra falar pra você, eu falo assim, olha, você tem você e dentro outros secretários, outros diretores que irão sentar nessa cadeira aí. Hoje é você quem está aí. Eu já te falei isso algumas vezes, mas falo de novo, que você, parabéns pelo teu trabalho, parabéns. Eu vejo assim que você é um rapaz de uma energia incrível, que uma coisa que não dá pra negar mesmo é que quando você chega, faz acontecer, isso é surreal. Eu tô falando isso pra você porque é você quem tá sentado aí, mas eu vejo que os outros diretores também têm um olhar muito diferente para as coisas, e aí, às vezes eu falo assim, né, eu falei assim, quando eu surto, porque eu falo assim, cara, pra que isso? Não é problema meu. Só que a partir do momento que a gente decide, que a gente decidiu entrar, a gente decidiu vestir a camisa, o problema é nosso sim. Entendeu? Às vezes, que nem eu falo assim, às vezes eu não sei com você, mas por eu estar na frente, assim, levando as informações, tá lá na cultura, também trabalhando junto com a cultura, tá fazendo as coisas, eu vejo assim que às vezes, se eu não tô bem, eu não saio de casa. Sim. Tá? Mas é porque, Will, a gente acaba tornando muita referência, né? Então, que nem, tipo assim, né, na questão de... Vamos voltar na questão política. A gente que tava muito à frente, que tava sempre com esses trâmites, o pessoal tenta de um lado, não consegue, corre até você, só que aí fala assim, poxa, a gente é uma equipe, né? Então já passa o problema pra tal secretário, fulano vem procurar e passa tal coisa. Então a gente literalmente é um trabalho em equipe, por isso que eu falo, né? que é muito legal, que assim, ó, que nem um exemplo, eu não tenho que reclamar, das pessoas, que nem um exemplo, essa semana mesmo, não é porque a gente é mesmo, mas eu falo, um pessoal da assistência social mesmo, a Gisele, super competente, foi lá.
Aí você vê a Regina, né, na saúde, aí a Elaine, que nem... Eu falo porque eu assim, não... O que você presencia, né? Pode parecer que não, mas eu ligo muito pra eles. É que eu falo assim, a gente não precisa, né? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, o que a esquerda dá, a mão direita não precisa ficar sabendo. Mas eu falo assim, ó, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Só que, assim, às vezes eu evito alguns excessos, porque assim... Às vezes, que nem a gente tá num lugar e as pessoas querem atenção. E eu não vou conseguir dar atenção por causa do hiperfoco. E aí eu prefiro ir pra casa. Entendeu? Eu sou assim. É normal, nós somos seres humanos passíveis de erro, né? De tudo. Mas é isso, Will. Eu quero te agradecer hoje pela sua presença no programa. Dizer que 1 hora de programa passou muito rápido, porque o papo é gostoso, é dinâmico com você. Se deixar, a gente tem papo pra conversar a noite toda, mas você tem que sair daqui e trabalhar, então vá trabalhar. Eu tenho mais uma jornadinha aí ainda. E agora, Will, esse momento é o que eu abro o microfone pra você, que você possa olhar pra essa câmera aqui, não pro Aldrinei, mas olha pra aquela câmera ali. Vamos lá. E dê as suas considerações finais. Antes disso, deixa eu mandar um aqui, a Estela. Aí, nossa, tem muita gente falando. A Estela mandou aqui dizendo que é um parabéns pela excelência. O Adriano Misael também, parabéns pelos bom trabalho que vem fazendo no Projeto Escola Viva. O Bonatti, a Elisandra, a Fernanda Varize, que entrou aqui também com a gente. Enfim, eu quero agradecer, depois eu agradeço, mas agora esse momento é seu. Abra o coração. Bom, eu gostaria primeiro, né, de estar fazendo o convite para todos acompanhar o Projeto Escola Viva nas suas redes sociais, né? Que é o Instagram, assim como também a gente tem a página do Projeto Escola Viva no Facebook. Pedir para a população acompanhar também o trabalho que os professores desenvolvem com o Projeto Escola Viva, né? Tá deixando aí o meu agradecimento aos professores, que sem os professores a gente não consegue fazer com que o projeto rode, ao Edinho, o coordenador, que me dá ali um suporte imenso, né? Aos pais que confiam no trabalho de cada professor de dentro do projeto e pedir para você, munícipe, que procure o Projeto Escola Viva para a gente estar colocando cada vez mais essas crianças dentro de alguma modalidade, seja ela cultural, esportiva, mas dentro de uma modalidade na qual a criança se encontra, né? Eu não posso deixar de agradecer também o suporte que vocês da comunicação me dão, vocês sabem que eu encho o saco mesmo, eu brigo mesmo, a gente corre, eu gosto de ver o negócio andar. Agradecer a oportunidade. Eu acho que foi que nem eu tava conversando um dia com a Lu, né? Com a primeira dama. Eu sou muito grato, muito grato. Sabe? Eu sei ser grato no momento correto. E eu sou muito grato por hoje poder estar trabalhando com aquilo que eu literalmente amo, sabe? Eu falo que estar dentro desse movimento, estar dentro de cultura, de esporte, do meio político em si, é algo que eu sempre amei, sempre gostei, e hoje eu tô tendo a oportunidade de estar fazendo. E não é para mim, né? É para uma população, é para uma criança que tá dentro do projeto, é para um pai. Enfim, eu só tenho a agradecer e espero que todos aí ao decorrer desse 2026, prestigiem tudo aquilo que nós, né, como administração, em nome do senhor prefeito, tem para oferecer para vocês. Às vezes, eu falo, Will, que muita gente deveria passar dentro de uma administração para entender um pouco do que é trabalhar dentro de uma administração. Porque eu acho que é tão fácil você criticar, você apontar, só que você não conhece o trâmite que as coisas têm para acontecer, né? A gente tem que parar para pensar na evolução de um município, na evolução de uma criança, né? E independentemente do lado do qual a gente está, eu acho que a gente tem que ter o bom coração e o bom senso de querer que a cidade prospere, né? Eu não posso ser negativo, chegar ao ponto em torcer para que tudo dê errado. Pelo contrário, hoje é um time que está ganhando, amanhã pode ser outro, mas eu tenho que ter fé e acreditar que nós possamos fazer com que a cidade prospere, né? Eu acho que o ser humano é isso, né? Nós temos que esperar ser algo lá na frente. Olha, falou bonito. Em breve um novo livro. Um novo livro logo, Will Félix pra você. Gente, eu quero de novo só agradecer e dizer que é isso mesmo, né? Eu falo assim que eu também sou muito grato à nova administração aí, porque eles me dão a gente da comunicação a liberdade de poder levar até as pessoas, a questão da gratidão mesmo, de estar hoje, de poder trabalhar, de poder fazer. Então, assim, eu também sou muito grato a isso. E a todos vocês aí que assistem a gente, que encontram com a gente pela rua,
podem continuar me parando na rua, podem continuar. Também, pra mim, tranquilo. Quando tiver, pode vir conversar sem problema nenhum. Às vezes se eu não tiver, faz eu anotar, se eu for muito urgente, que às vezes eu esqueço. Mas é isso. E eu quero agradecer principalmente, Will, ao telespectador aí que deixou a gente entrar na telinha aí. Sim, exatamente. Casa deles, eles estão lá assistindo a gente ainda, fiel aí. E que vocês possam desejar aí e torcer para que a cidade só prospere, que é o que está acontecendo. Foi o que eu falei. Só quem realmente não quer enxergar e não ver o quanto a cidade evoluiu, tá? Sim. A cidade evoluiu. Então, assim, vocês são os nossos olheiros. Continuem aí dando toque pra gente aí nas redes sociais. Falando mesmo, só que aquilo. Não dá pra fazer algumas coisas do dia pra noite. Sim. Então, vamos com calma, que as coisas vão caminhando, certo? Então, pessoal, uma boa noite pra... Will, já deu boa noite? Você deu boa noite, Will? Boa noite pra todo mundo. Até a próxima. Virei muito por aqui também, tá? Pode ficar tranquilo. Olha só assim como ele mudou de ideia. Ele sábado, olha só, ele falou, é a última vez que eu vou esse ano. Ele já tá falando que vai voltar. Então tá ótimo. Muito obrigado pela sua presença hoje. Sim. Saiba que você é importante pra gente. E vocês aí de casa, uma boa noite, uma boa semana repleta de saúde, paz e se protejam do frio. Tchau, pessoal.